Mundo Muito Louco de hoje está no Egito para procurar e desvendar uma das mulheres mais influentes do mundo antigo. Ela governou o país por 20 anos e foi a última faraó do Egito. Você já deve saber de quem eu tô falando, né? Cleópatra, uma figura marcada por mitos, segredos e histórias magníficas. A história de Cleópatra é cheia de intriga política, romances lendários, grandes estratégias de poder, conhecida por sua inteligência, carisma e habilidade política, que tornaram ela uma das figuras mais fascinantes da história antiga. A própria figura de Cleópatra ainda é cercada de muito mistério, e muitas perguntas ainda estão sem respostas. Ela sempre foi descrita como uma mulher irresistivelmente encantadora, que desperta o interesse e fascínio de escritores, historiadores, arqueólogos, pintores, dramaturgos e cineastas de todo o planeta. Essa terra de pirâmide sempre foi cenário para contar a história desta musa inspiradora. O cinema sempre mostrou ela como linda, interpretada por muitas atrizes lindas, como Sophia Loren, em 1954, Elizabeth Taylor, em 1963. Por sinal, essa ganhou muito bem para fazer esse papel, viu? Ela ganhou $1 milhão pelo papel. Se hoje em dia $1 milhão é muito dinheiro, em 63, meu amigo, era muito dinheiro. Mas tudo bem, né? Valeu a pena, ela ganhou o prêmio, eternizou a imagem de Cleópatra. E hoje em dia tem provocado muita discussão e tem dado muito view, até hoje. As produções mais atuais do cinema agora colocaram Gal Gadot, a Mulher Maravilha, vivendo essa figura lendária. E no Netflix, uma série documental vem provocando muita confusão e discussão com a interpretação da bela Adele James. Um monte de estudioso aí discutindo qual que era a cor da pele de Cleópatra, assim era assado. Bom, na verdade, pra mim, isso não é algo que é muito importante aí. É uma guerra cultural e eu não vou entrar nesse debate. Tudo bem pra vocês? O que eu acho importante a gente dizer é que, apesar de Cleo ser a figura mais famosa do Egito, você sabia que Cleópatra não era egípcia? Ela era egípcia, mas não 100% egípcia. Como assim? Bom, sua ascendência era grega macedônica, ou seja, ela não era etnicamente egípcia. Talvez até tivesse alguma porcentagem egípcia, mas mesmo que ela tivesse, seria baixa, tá bom? Parece loucura, mas não existem provas definitivas sobre isso. Isso sempre provoca muita discussão, até porque o corpo dela, até agora, não foi achado. Nesse episódio, a gente vai atrás dela. Vamos procurar aqui por todo o Egito. Eu vou me jogar por uns buracos, vou mergulhar no mar de Alexandria. E será que vamos encontrar Cleópatra? Pra segurar sua atenção, eu não vou contar isso agora não, tá bom? Eu vou deixar isso pro final do episódio. Então fica comigo que tá muito bacana essa história. O que sabemos é que ela veio da família dos Ptolomeus. Você sabe quem são os Ptolomeus? Não sabe? Então fica tranquilo que eu já vou explicar. Vamos voltar um pouco na história? Tudo começa com Alexandre III da Macedônia, que você deve conhecer como Alexandre o Grande. O cara saiu da Macedônia e saiu conquistando tudo, inclusive conquistou o Egito em 323 a.C. O termo mais usado aqui é que ele libertou o Egito, pois eles estavam dominados pelos persas e não estavam curtindo muito. Na sua conquista, ele foi saudado pelos egípcios como libertador e assim foi proclamado como filho da divindade Amon. O cara virou um deus por lá. Ele que já estava se achando, conquistando tudo, imagina o que não ficou metido depois disso. que finalmente temos a imagem de Alexandre o Grande oferecendo alguma coisa aqui para o deus da fertilidade. Vocês veem que ele tá com crianças, não olhem agora, mas o cara tá com o negócio virou para cima aqui, fertilidade. Parece que as pessoas vêm e passam a mão aqui para ter fertilidade e tal, por isso tá meio desgastado, mas eu acho um crime, eu não vou colocar a mão nesse negócio não.
Aqui mais uma sala de Alexandre o Grande, que era um presente dele. Ele fala que é para Tebas, mas era ele para ele, né? Ele tem uma imagem aqui de Horus, o deus Horus, dando a chave da vida para ele. Alexandre. Alexandre, ao contrário de muitos conquistadores, ele sempre se apaixonava, valorizava e absorvia a cultura local, criando mais empatia com o povo. Sábio Alexandre el Grande. Durante a sua estadia no Egito, fundou a cidade de Alexandria, que existe até hoje e vai virar um dos centros urbanos mais prósperos da antiguidade. O local era privilegiado com a sua localização, guardando grandes portos que fariam muita riqueza aí para o Egito, de exportação, de riquezas e comércio. A cidade abrigou grandes obras lendárias, como o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí, muito louco, você vai entrar no Farol de Alexandria, vai mostrar pra gente? Isso aí não vai dar, porque infelizmente o farol desabou em um terremoto e não sobrou muita coisa dele, ele tá meio que desaparecido. Outra obra lendária é a Biblioteca de Alexandria. Essa também é um pecado ter desaparecido, porque provavelmente ela guardava muito da história desse povo. Mas infelizmente essas obras ruíram com o tempo e desapareceram. Muita coisa, inclusive, pode estar aqui embaixo da água. Esse mar aqui, à volta de Alexandria, ainda esconde muitos tesouros e provavelmente a tumba de Cleópatra e Marco Antônio. Mas vamos voltar pro Big Ale aqui, pro Alexandre o Grande. Alexandre tinha que continuar suas conquistas e por isso deixou um dos seus generais para cuidar do Egito. Esse era Ptolomeu I Sóter, o Salvador. E assim começaria a dinastia Ptolomaica, a última dinastia do Egito. A dinastia Ptolomaica obrigava que todo rei deveria usar o nome Ptolomeu. Então vai ter muito Ptolomeu. E as rainhas teriam que se chamar Cleópatra, Berenice ou Arsinoe. Eu achei que Cleópatra foi uma escolha mais glamurosa, assim, na minha humilde opinião. Mas a nossa Cleópatra só viria a assumir o trono bem mais tarde. A nossa Cleo é a Cleópatra VII. Sabia que tiveram várias Cleópatras? Mas nenhuma bombou, como a nossa Cleo VII. Por isso, você nem ouviu falar. Uma das primeiras rainhas ptolomaicas foi a Cleópatra I, que era esposa de Ptolomeu V. Ele mandou bem e tal, ajudou o Egito, mas não fez nada de excepcional para merecer destaque. Depois veio a Cleópatra II, que era filha de Ptolomeu V, com a Cleópatra I, e acabou se casando com seu irmão, Ptolomeu VI. E depois, mais tarde, casou com outro irmão, com Ptolomeu VII. E você deve estar falando, ai, mas que absurdo, que bizarro. Calma, gente, isso pode ser bem estranho hoje em dia, mas no passado isso era bem comum. Tá? Até antes dos Ptolomeus, lá entre os egípcios, essa coisa de casar com um parente, eles tinham essa visão de manter a linhagem real. Eles acreditavam que os reis eram descendentes dos deuses. Então, para manter o sangue puro, né, o sangue dos deuses na família real, na realeza, eles teriam que se casar entre si. A gente sabe que hoje em dia isso dá maior problema genético e tal, né? Mas na época, eles não tinham esse conhecimento. E eu acredito que lá no passado, os egípcios realmente acreditavam nisso. Mas depois de um tempo, eu não sei se eles acreditavam nessa parada de sangue real ou usavam isso como marketing para a família se manter no poder. Mas vamos voltar para Cleo, que número que a gente tá? Na segunda? A segunda cuidou muito bem do poder, mas também não teve grande destaque. E ainda vamos ter muitas outras Cleópatras no rolê. Veio Cleópatra III, veio a quarta, veio a quinta e a sexta, que a gente nem sabe muita coisa sobre ela. A princípio, ela foi a irmã de Cleópatra V, mas nem todos concordam. Enfim, não bombou. E já estamos chegando na nossa protagonista, a sétima. Calma, seus ansiosos, que a gente tá chegando lá. É muita história, gente, é muita história. A palavra Cleópatra significa glória de seu pai. E a nossa próxima Cleópatra vai fazer jus ao nome. Essa realmente seria a glória de papai. Cleópatra VII, a nossa Cleópatra, a mais bela de todas. Olha, isso eu não sei dizer. A beleza sempre é um assunto muito subjetivo, né? Principalmente se você se basear em moedas antigas. Como assim? Bom, para explicar isso, tivemos que sair do Egito, ir até Londres, no British Museum. E estamos agora em frente ao Brit Museum, o Museu Britânico. O Museu Britânico
guarda muitas riquezas de todo o planeta, inclusive as fotinhos, as polaroids de Cleópatra estão aqui. Bom, tô brincando, foto não tinha nessa época, né? Então, para saber um pouco de como era Cleópatra, nós temos essas moedas aí. E olha, parece que os escultores, que os artistas não estavam muito inspirados aí quando retrataram a sua faraó magnífica, Cleópatra. O cara tá esculpindo uma semideusa, né? E ela tá parecendo uma tiazinha velha aí, parece uma bruxa. O que chama muito a atenção é o seu nariz, digamos, marcante, fugindo muito dos padrões de beleza que estamos acostumados. Hoje em dia até a gente tem uma valorização da beleza diferenciada, tal, que é muito legal. Mas na época eles não tinham esse pensamento pra frentex, não. Quer dizer, até provavelmente tinham, porque Cleópatra, mesmo com essa napa avantajada, foi considerada uma musa, né? Ela conquistou grandes imperadores. Enfim, a verdade é que, independente da cor, da aparência, ela foi uma das figuras mais importantes da história do mundo. E é a figura mais importante do Egito. E é isso que vamos focar no episódio de hoje. Segundo Plutarco, o segredo dela não estava na beleza física, e sim na inteligência afiada e no papo que te prendia a atenção. Sabe aquelas pessoas que se você tá numa reunião no Zoom, assim, você fica olhando, e aí você se pergunta, como é que eu concordei com aquilo tudo? Como é que eu aceitei essa negociação absurda? Essa era Cleópatra, uma sedutora. Mas vamos voltar ao Egito para contar a história da nossa Cleópatra. Cleópatra VII Filopator nasceu em 69 a.C., em Alexandria, no Egito. Ela era filha de Ptolomeu XII, com... Cadê a mãe de Cleópatra, gente? Bom, ninguém sabe aqui. Ninguém sabe ao certo quem foi a mãe de Cleópatra. Talvez a Cleópatra V, mas os registros da sua mãe foram misteriosamente apagados. E infelizmente destruíram muito das imagens. Sempre acontecia uma batalha política que questionava a legitimidade da origem dela, né, se ela tinha realmente autoridade para governar. Provavelmente os assessores do irmão dela teriam apagado. Bom, enfim, eu vou contar a história que você vai entender já já. O Papis, né, Ptolomeu XII, nunca teve dúvidas que ela seria a escolhida, porque ela era uma brilhante garota e foi muito preparada para isso. Ela realmente foi criada para reinar. Ela teve aulas particulares com o sofista Filostrato, que era um gênio na época. E com ele ela aprendeu matemática, filosofia, estratégia, artes gregas da oratória e línguas. Por sinal, foram muitas. Cleópatra falava 9 línguas. E dentre elas, o egípcio. Ela sabia falar e ler essas letrinhas aí complicadas, que já não era tão comum entre os ptolomaicos. Suas aulas aconteciam na Biblioteca de Alexandria, que era o seu local predileto. E desde novinha, com 14 anos, ela já era corregente do Egito ao lado de seu pai. Já estava fazendo o estágio, se preparando para assumir esta bucha, para assumir a coisa toda. Em 51 a.C., o seu pai morreu, aparentemente por causas naturais. E com isso, Cleópatra, aos 19 anos, assumiria o poder. Mas a coisa não foi tão simples assim. Para legitimar o seu poder, ela teve que casar com seu irmão, Ptolomeu XIII, que tinha apenas 10 anos de idade. O quê? Casou com um pirralho? Pedofilia? Calma, gente. Como eu já falei antes, o casamento entre familiares era muito comum na tradição egípcia, para manter a linhagem real. O casamento não era pro amor e nem tinha tchaca-tchaca na fubaca, na maioria dos casos. Quase sempre era uma união política, para legitimar poder, para dar autoridade, para não ter ninguém questionando. E o casamento aconteceu. No pensamento mais machista, claro que o menino seria o herdeiro natural do trono, mas como ele tinha 10 anos, a Cleo assume tudo e toma conta do império. Olha, antes de existir o Instagram, a Cleópatra já era uma poderosa influencer de primeira, ou uma sábia marqueteira, por isso se autoproclamou a nova Ísis. Ísis é uma das maiores deusas lá dos egípcios. Ela se considerava uma deusa viva do Egito.
Isso fazia parte de uma antiga tradição dos governantes egípcios, e Cleópatra sabiamente usou muito da cultura local para se tornar um deles, e assim ganhar o coração do povo, o apoio popular e das autoridades. Afinal, como é que alguém poderia dizer não à rainha que se apresenta como uma deusa, né? Se fosse hoje, suas postagens no Insta seriam reinando como Isis, governando com estilo, seguindo de uma selfie épica no trono com filtro dourado. E claro que o seu número de seguidores incluiria literalmente todo o Egito e muitos likes. Mas voltando à realidade, como todo grande influencer, muitos feitos e muitos likes provocam problemas, muita inveja e com tanto poder na mão, claro que o relacionamento entre os irmãos logo daria treta. Olha, se eu e minha irmã a gente brigava por biscoito, imagina as brigas que não davam pra tomar conta do império. Na real, o tutor do pequeno rei queria o poder pra eles e colocaram Cleo pra correr. Armaram lá uma arapuca e Cleópatra foi deportada, expulsa do Egito. E aí o pequeno Ptolomeu assumiu a coisa na marra ali. Mas ele, mal assessorado, fez besteira. Vamos agora até Roma. Roma vivia uma república, mas a coisa lá não estava boa não, a coisa estava meio tensa. E os governantes do triunvirato estavam brigando entre si. Em uma das tretas, o Pompeu brigou com o Júlio César, né, o famoso general romano, e sabendo que Arrodaque estava mais fraco, ele fugiu para o Egito, esperando receber apoio. Um abrigo, um abraço, um carinho, mas não foi isso que aconteceu. A coisa deu ruim para ele. O Ptolomeu, para pagar de bonzão e agradar Roma, mandou cortar a cabeça de Pompeu e mandou de presente pro César, que ficou muito brabo da vida. Né? Que esse moleque veio cortar a cabeça do meu general, que direito ele tinha? Bom, ele ficou brabo mesmo. Nesse vacilo, o meninão rodou e Cleópatra sabiamente viu que era hora de agir. César queria tirar satisfações, foi lá pro Egito tirar satisfações e Cleópatra organizou um famoso encontro com Júlio César. E aí tem a famosa história lendária que ela teria se enrolado em um tapete ou em um saco de linho e foi levada pessoalmente até César, carregada pelos seus súditos. Essa sabia fazer uma entrada triunfal, hein? Tem algumas versões, inclusive, que dizem que ela foi desenrolada nua, e assim César se apaixonaria à primeira vista. Mas essa versão é pouco provável. De qualquer forma, o lance deu certo. César ficou muito impressionado com a astúcia, ousadia e charme da nossa Cleo, e acabou se aliando, se juntando a Cleópatra. Júlio César colocou ordem no Egito e no reino dos Ptolomeus. Já ordenou, Cleópatra volta pro poder. Botou o outro Ptolomeu lá pra correr e ele mandou ela se casar com outro dos seus irmãos. Dessa vez ela casou com o Ptolomeu 14. Bom, para agradecer essa generosidade de César, ela convidou o César, né? Com 30 anos mais velho que ela tinha 21, o César já tinha mais idade. Ela convidou César para um cruzeiro no Nilo, a bordo de um luxuoso palácio flutuante. E quem resistiria a uma proposta dessa? Olha, eu fiz aí um cruzeiro no Nilo, não era esse luxo todo. Mesmo assim, eu teria caído aí nas armadilhas amorosas de Cleópatra. Com tanto talento, tanto poder e tanta riqueza, quem que vai reparar nesse narizinho dela? Vai! Durante 2 meses, Cleópatra acolheu o seu ilustre hóspede, mostrando suas virtudes. A coisa pegou fogo e a paixão surgiu entre ambos. E a coisa foi tão intensa que quando César abandonou o país do Nilo, Cleópatra ficou grávida de um filho de ambos. Ambos? Como assim? Olha, alguns relatos eu encontrei essa versão que ela teria ficado grávida também do seu irmão. Mas não achei muito mais prova sobre isso. Eu achava que ela nem tinha tchaca-tchaca na Chewbacca com esse irmão. Enfim, o que ficou marcado foi o filho de César, esse sim era importante. Esse herdeiro nasceu em 47 a.C. Cleópatra comemorou e proclamou abertamente a paternidade do baby. E esse foi batizado de Ptolomeu XV, Filopastor, Filomentor, Cesarião. Que nome, hein? Mas o herdeirinho acabou usando mesmo Cesarião, que era brega, mas era mais fácil. Em latim, Cesarião seria pequeno César, Cesarion.
E a corte de Alexandria tinha agora um novo príncipe de origem divina, e a união do Egito com Roma parecia abençoada e salva. Só que César nunca reconheceu o pequeno baby, o seu cesarião. Na época não tinha programa do Ratinho, teste de DNA, que pena, imagina só. Na verdade eu brinquei com isso, mas nem era bem assim. Cleópatra queria usar o seu filho para fortalecer a sua aliança e assim ser a mãe do herdeiro do Egito e de Roma. Mas Júlio César sabia que isso não ia pegar bem para ele lá em Roma, por isso evitava o assunto. O Egito estava firme na mão de Cleópatra, que com apoio romano governava o Egito ao lado de seu irmão mais novo, o Ptolomeu XIV, irmão e marido, né? Mas era tanto amor com esse irmãozinho que mais tarde ela iria assassinar este outro pirralho aí. As tretas familiares eram resolvidas na faca. Tem muita coisa legal de Cleópatra. Esse episódio vai ficando por aqui, mas não acabou não. Tem mais um episódio continuando esta aventura. Clica aí pra assistir ou procura aqui no Mundo Muito Louco. Fechou? Aquele abraço e até o próximo.